Bom dia, bom dia! Faça um bom dia! E aí, tudo bem com você? Hoje eu estou um pouquinho mais tarde, mas isso não indica que eu não levantei cedo. Eu já fui correr hoje, já fiz a minha corrida, já fiz a minha oração de todos os dias. E você, já fez a sua? Já acordou? Olha, hoje eu vou falar um assunto interessante, mas para isso eu vou dizer para você que nós temos que ter uma coisa que se chama disciplina. O que é disciplina? É você sempre procurar fazer aquilo que você propôs para fazer, na hora que você propôs. Se você não der para fazer na hora, não tem problema, mas não deixar de fazer aquilo que você propôs para fazer naquele dia. Por isso é interessante a gente fazer anotações daquilo que eu quero fazer durante o dia, durante a semana. Isso é muito importante, porque todo dia eu e meu esposo a gente lê um capítulo de Provérbios. Então de manhã nós já lemos a Bíblia hoje, já corremos 6 quilômetros. E aí nós estávamos lendo a Bíblia no Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 13, capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, ó: agarre-se à disciplina e não a solte. Pratique a disciplina, porque ela é a sua vida. Percebe? Olha que interessante, gente. Esse versículo eu achei muito interessante. Falei, vou abrir hoje o meu vídeo com esse versículo, porque nós precisamos ter disciplina na vida. Nós precisamos. Lembra que nós colocávamos aqui nos dias anteriores da gente se propor esse ano, da gente fazer alguma coisa diferente. Eu tô aqui, ó, todo dia fazendo aí, mandando uma pílula aí para te animar, para que a gente possa fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, eu tenho uma disciplina de ir todo dia para academia. Às vezes eu não consigo ir de manhã, então eu vou à tarde, mas eu não deixo de ir, ou seja, tem que ter uma disciplina. Se você tiver horários ainda, é melhor ainda. Todo dia eu procuro sempre ir à academia às 5, 5 e meia no máximo da manhã. Mas se eu não consigo, à tarde eu vou. Porque você tem que ter uma disciplina. Porque a disciplina é que nos governa, a disciplina rege as nossas vidas. Você viu o que está escrito ali, ó? Porque ela é a sua vida, a disciplina. Quem não tem disciplina não consegue fazer as coisas, não consegue vencer. E aí a pessoa fica sempre o quê? Cansada porque nós gastamos energia além do necessário com coisas que não são, né? Que não são essenciais. Por exemplo, gastamos muita energia vendo noticiários. Você vai conseguir mudar? Vai conseguir melhorar aquelas notícias ruins que estão sendo trazidas para você? Se você vai conseguir melhorar, beleza. Então, se você assiste, você vai lá e muda o cenário. Mas se você não conseguir mudar, que muita coisa não depende da gente. Muita coisa sim, depende de nós, lógico. Porque se eu não fizer, né? Aquilo que a gente fala assim, todo mundo pode fazer, pode ter certeza que ninguém faz. Porque você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos escolhidos, nós somos separados do mundo. Então, nem todo mundo, infelizmente, quando Jesus estava aqui, ele dizia assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque ele sabia que as pessoas, quando você fala todo mundo vai fazer, não, todo mundo não faz. Ninguém quer pagar, não é que ninguém, mas a maioria não quer pagar o preço para ter disciplina, para mudar de vida, para acordar mais cedo, para ler um livro, né? Para fazer uma dieta. Não tem, a pessoa não tem disciplina para isso e ela não quer pagar o preço para isso. Por quê? Porque é mais fácil fazer as coisas do mundo. É mais fácil ter a outra opção de não fazer. Então isso é muito ruim para nós. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos estipular horários para a gente fazer as coisas. E eu vou falar aqui um pouco hoje para vocês de horários. Então lembra que nós falávamos ontem de você tirar alguns alimentos, né? Alimentos que são inflamatórios. Porque veja, as nossas doenças estão relacionadas com as nossas emoções, principalmente, e com a alimentação. Veja, se eu tenho uma emoção ruim e alimentação ruim, o que é emoção ruim? Eu tenho muitos pensamentos negativos, eu deixo minha mente devagar aí nas coisas que eu vejo, no celular, naquelas coisas aquelas
distrações que manda no WhatsApp, no TikTok, no YouTube, eu me distraio. Quando eu vejo nos grupos do WhatsApp, grupo de WhatsApp, gente, se você está nesse grupo porque ele não está te rendendo nada, não está te levando nada, não está te agregando nada, sai fora desse grupo. Pede desculpa lá pro pessoal, fala, gente, olha, eu estou me disciplinando, né? Estou buscando não ficar muito distraído durante o meu dia, para que meu dia possa render mais e eu fazer mais. Porque veja, 24 horas você tem, eu tenho, todo mundo tem 24 horas. Mas o que eu estou fazendo com essas 24 horas que Deus me deu? Não é tempo que está faltando, é distração que eu preciso tirar da minha vida. Então, se você está em algum grupo que não está te agregando nada, saia fora do grupo. Não seja mal educado, vá lá, coloque, fala assim, olha gente, estou saindo, tá? A nossa amizade é a mesma, mas eu estou saindo do grupo porque está me distraindo muito, está me levando a fazer coisas que eu não deveria fazer e que eu gostaria de fazer. Então, eu estou perdendo meu tempo. E tempo, gente, é uma coisa que não volta atrás. Tempo é a nossa coisa mais preciosa que nós temos no mundo. Então, se eu não me disciplinar, eu não vou governar sobre o meu tempo. E eu preciso governar sobre o meu tempo. Porque eu estou no governo da minha vida. Então, ontem eu dizia sobre uma alimentação má, com uma alimentação que é inflamatória. Então, eu falei muito sobre o açúcar, falei sobre os refinados, farinha refinada, enfim. O que eu vou dizer para você hoje? Você vai fazer assim. E tem o refrigerante também, né? Que eu não coloquei os refrigerantes também. Que cada copo de refrigerante que você bebe, você tem que beber 32 de água para você eliminar todas as toxinas e o açúcar que você está depositando no seu corpo com um copo de refrigerante, gente. Um copo. É muito açúcar, é só conservante, é coisas que não te faz nada de bem, só faz de mal, né? Então, o que nós vamos fazer? Ah, mas eu tenho que tirar então o açúcar, eu tenho que tirar as farinhas, eu tenho que tirar o refrigerante, tudo de uma vez só? Não precisa tirar tudo de uma vez só. Vai tirando aos poucos aquilo que não te faz bem. Por exemplo, para mim o leite, eu amo leite. E não vou falar para vocês que eu não bebo. Ontem mesmo eu bebi o leite. Mas a gente tem que pensar assim, ó. É 80-20. 80% das coisas, quando eu estou bem, fazendo minha disciplina alimentar corretamente, o que eu faço? Então eu tenho 20% ali que eu posso usar, por exemplo, com alguma coisa que eu gosto, mas que não me faz bem, mas eu tenho uma reserva ali. Meu corpo está saudável, ele não vai sentir tanto de quando, por exemplo, eu estou bebendo leite todos os dias. O leite para mim é super inflamatório. E ele é inflamatório para muita gente. E o leite de caixinha ainda, que a gente não deveria nem chamar leite, né? Porque não é possível um leite durar meses dentro de uma caixa, revestida de alumínio, né? Alumínio altamente pesado, um metal pesado para o nosso organismo, que se a gente fosse pensar, a gente não usaria alumínio de forma nenhuma na nossa alimentação. Então tem muitas coisas que eu quero ir falando para vocês, mas se eu for falando tudo ao mesmo tempo, você vai falar, nossa, a Débora vai deixar a gente doidinho. Então vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Você resolveu, por exemplo, parar de beber refrigerante. Ótimo. Então tem essa disciplina de parar de beber refrigerante. Você determinou que você vai parar de comer açúcar. Maravilha. Então determina que você vai parar de comer açúcar. E é muito legal aqui dizer para vocês que as nossas células da língua, da boca, elas têm assim 21 dias para se adaptar ao novo, à mudança. Então durante 21 dias você vai ter até abstinência, por exemplo, do açúcar. Porque o açúcar, gente, ela é uma droga, ela vicia mais do que a cocaína. Ele é viciante, o açúcar é viciante. E nós não precisamos do açúcar. Lembra dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, não tinha açúcar. A açúcar foi inventada agora, nos 45 segundos do segundo tempo. Não é nem minutos, nos 45 segundos do segundo tempo é que foi inventado o açúcar. Então o açúcar é recente. E o açúcar não faz bem para ninguém. Não faz bem. A maioria das nossas doenças é causada pelo açúcar. O açúcar, para você ter uma ideia, é o que alimenta as células cancerígenas. Ela se alimenta do açúcar. Sabe o que é bom para você matar as células cancerígenas? É você fazer jejum. É você fugir das comidas que são inflamatórias. Então veja, você determinou não comer açúcar? Ótimo, procure não comer açúcar.
Você determinou que não vai comer farinha, nem dos derivados de farinha? Ótimo, então não coma. Né? Então tenha essa disciplina, tenha essa consciência que você está tomando agora, que você está tendo uma nova consciência. E quando eu tenho uma nova consciência, uma mudança, uma mudança vai acontecendo na minha vida. Porque hoje eu tenho consciência, então eu procuro não fazer mais aquilo que me prejudica. Porque eu não quero que meu corpo fique danificado, eu não quero que o meu corpo fique doente, eu não quero sentir mal, né? Então a gente precisa ir mudando aos poucos as nossas atitudes. E nada melhor do que a gente ter conhecimento sobre as nossas atitudes para que a gente possa mudá-las. E eu vou falar um pouquinho hoje aqui do relógio biológico. Eu vou começar a falar do relógio biológico e amanhã eu vou continuar falando do relógio biológico. Então eu vou falar sobre as primeiras horas do dia. Olha que interessante. Segundo a medicina tradicional chinesa, a gente tem os horários que tem as funções mais altas, né, mais elevadas do nosso corpo com os nossos órgãos, que está relacionado com os nossos órgãos. Por exemplo, das 5 da manhã às 7, essas 2 horas, 5, né, 6, 7, são as 2 horas que o que está em alta? O nosso intestino grosso. E que é o nosso intestino grosso? É aquele quando já o nosso alimento entrou pela boca, passou pelo esôfago, passou pelo estômago, passou pelo intestino delgado, né? E ele vai para o intestino grosso. O intestino grosso é quando você vai fazer o quê? A eliminação daquilo que o corpo já não quer mais aproveitar. O corpo já aproveitou tudo o que precisava e ele vai fazer a eliminação. Ou seja, quando ele está pronto ali para você fazer o quê? A evacuação. Ou seja, ir no banheiro e fazer cocô mesmo, literalmente fazer o cocô. Né? Então, o melhor horário... Nossa, Débora, mas eu não consigo fazer cocô das 5 às 7 horas da manhã. Vai treinando o seu corpo para isso. Vai treinando. Gente, se você descobrir a maravilha que é o nosso corpo, nosso corpo ele vai se adaptando a todas as mudanças. A gente reclama quando a gente vai mudar, né? A coisa que a gente mais faz é reclamar na mudança, mas é a coisa mais importante que a gente tem, porque o nosso corpo ele se adapta às coisas que a gente vai mudando para melhor, inclusive, no nosso corpo. E para pior também, tá? Ele vai aceitando tudo. Se você não quer, por exemplo, você quer ter uma vida sedentária, quanto mais sedentário você quer, menos você quer correr, menos você quer caminhar, menos você quer fazer exercício. Então, quanto mais sedentário, mais sedentário. Quanto mais ativo você quer ficar. Então, nosso corpo ele se adapta. Olha, das 5 às 7 da manhã, então, é o horário do nosso intestino grosso. É o horário de acordar. É o horário de evacuar. É o horário de meditar. Esse é o melhor horário, gente, para a gente falar com Deus. Até mais cedo um pouquinho. Se você quiser acordar umas 4 horas, 4h30, para você meditar, falar com Deus. Outra coisa, nunca levante, nunca coloque seus pés no chão. Antes de falar, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, eu estou viva. O Senhor me concedeu mais um dia. Gente, a gratidão faz toda a diferença na nossa vida. Então, das 5 às 7 da manhã, o horário que está em alta é o nosso intestino grosso. É o horário de acordar, evacuar e meditar. Das 7 às 9 da manhã, olha, das 7 às 9 horas da manhã, gente, é o nosso estômago que está em alta. E o que o estômago faz? Ele ajuda na digestão do nosso alimento. Portanto, então, das 7 às 9 é o melhor horário para a gente fazer o quê? O nosso belo café da manhã. Porque a alimentação melhor que a gente tem que ter é o café da manhã. O almoço, você tem que ter um almoço mais ou menos, e a janta, então, se de preferência, nem jantar. E eu vou explicar depois por quê. Então, das 7 às 9 é o nosso estômago que está em alta. É a horário do café da manhã. É ótima concentração. É a hora de movimentação, de exercícios físicos. Olha que interessante. E veja, o café da manhã, de preferência das 9 até 9h30, no máximo, não deveria sair das 9. Então, entre 7 e 9 é o melhor horário para você tomar o café da manhã. Então, quem está em alta das 7 às 9? O nosso estômago. E das 9 às 11 é o nosso baço. O nosso baço, segundo a medicina chinesa, é ele que ajuda em toda a nutrição do nosso corpo.
é Ele que vai ajudar, é Ele que nos dá clareza, é Ele que nos ajuda nos nossos pensamentos, né, ter clareza nos pensamentos, e é a conversão dos alimentos, ou seja, tudo que a gente come, veja, a gente come alimentos, né, macros alimentos, alimentos que nós temos que mastigar. Por isso que você tem que ter também, gente, uma boa mastigação dos alimentos, porque o estômago não tem boca, o intestino delgado não tem boca, não tem dente, quer dizer, não tem dente para mastigar os alimentos. Então, quanto mais nós mastigarmos o alimento e nós meditarmos aquele alimento que estamos comendo, gente, é maravilhoso. Agradecer a Deus. Você já parou para pensar quantas pessoas participaram daquele alimento que está na sua mesa? Dar graças a Deus por todas as pessoas primeiro porque Deus deu a terra. Deus deu a terra para todos plantarem. Infelizmente, né, pela ganância do homem, nem todo mundo tem terra. Mas aí que está. São coisas que nós devemos parar para pensar. Né? Porque se Deus deu para todo mundo, porque alguns não têm. Então, a terra que dá o alimento. Aquelas pessoas que plantaram. Agradeça aquelas pessoas que plantaram. Depois tem as pessoas que colheram. Às vezes são as mesmas, às vezes não são. Que colheram. Depois tem aquelas que venderam, aquelas que foram e venderam. Aí você tem as pessoas que levaram, né, até o supermercado, porque você compra onde? No supermercado os seus alimentos. Depois você busca no mercado, aí você traz para casa. Muitas vezes é você que prepara, muitas vezes não é você que prepara o seu alimento. Então outra pessoa preparou o seu alimento. E aí você está na mesa para comer aquele alimento, onde muitas mãos passaram. Inclusive a mão do Criador, pela terra que produziu esse alimento. Então olha quanta coisa que nós temos que agradecer. Então veja, das 9 às 11 é o horário do baço, é o horário de conversão dos alimentos, que o alimento que a gente come, aquele macroalimento que nós temos que mastigar bem, ele vai se transformar em microalimentos, e esses microalimentos vão se transformar, o corpo vai fazer com que eles se transformem em nutrientes e que vai nutrir o que? Todas as nossas células. Então, se eu como apressado, se eu como não deixo fazer a digestão direito, como é que esses alimentos vão entrar na nossa corrente sanguínea? Será que vão entrar bons ou ruins? Será que nós estaremos alimentando bem ou mal o nosso corpo, o nosso organismo? Então, para pensar. São detalhes pequenos que nós não paramos e que faz toda a diferença. E aí nós passamos a ser pessoas mais gratas, pessoas mais alegres, pessoas mais felizes porque nós estamos nos alimentando, parando para pensar em quem trouxe aquele alimento para a nossa mesa. E aí nós estaremos o quê? Ajudando o nosso baço. Porque quando o baço está cansado, porque a gente não dá um tempo e não dá alimento necessário para que ele possa transformar, é ele que vai transformar a conversão, ele vai fazer a transformação desse alimento, segundo a medicina chinesa, é o baço que vai transformar esse alimento todo na corrente sanguínea para que você possa ter alimento celular, ou seja, os nutrientes que nutrem as nossas células. As nossas células são lindas, maravilhosas, gente. Então nós vamos parar por aqui, olha, vou parar nas 9 às 11 horas no relógio biológico e amanhã eu continuo, porque hoje já deu um tempo muito grande. E eu gosto muito que você assista até o final e gostaria muito que você deixasse o seu like ali, se você gostou, deixa a sua mensagem. E se você gostou, passe para alguém, né? A gente costuma falar CCC, curta, comente e compartilhe, tá bom? Então fica lá essa dica para hoje, disciplina é a bola da vez, tá bom? Tenha disciplina, tenha organização, se prepare para que você possa ter um dia bom, uma semana boa, um mês bom, um ano bom, tá bom? Fique com Deus, um beijão no seu coração.